essa virada à direita no Brasil, né, esse golpe que veio se montando aí desde 2013 para cá, fez com que a gente tivesse muito mais dificuldade em manter a nossa ação cultural viva, né, em manter a cultura viva. Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, começando mais um episódio da série O Contra-Ataque, nossa terceira temporada especial, junto com o projeto Casals Picasso Neruda, os três Pablos Guerreiros contra o Dragão da Maldade. A série O Contra-Ataque quer conversar com artistas de todo o Brasil, falarmos sobre a vida política e social do país nesse momento tão difícil da vida brasileira, talvez um dos mais graves da história republicana. Nesse momento nós vemos o ressurgimento de expressões fascistas na sociedade brasileira e em altas instâncias de poder. Grupos identitários, movimentos sociais, partidos de oposição têm se organizado para fazer um levante de resistência. A nossa pergunta na série é: qual é o papel dos artistas nesse contra-ataque? Senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar com ela que é arte educadora, contadora de histórias, griot aprendiz, bonequeira e produtora cultural, Rosa Griot. Alô, Rosa, seja bem-vinda ao Teatro Vila Velha, bem-vinda ao Vila Virtual. Olá a todos, todas. Obrigada pelo convite, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, de fazer parte desse movimento, de estarmos juntos nesse movimento. Rosa, a gente está vivendo, de fato, um momento muito difícil no Brasil. O papel dos artistas sempre foi, historicamente, um papel de resistência, né? O que muda para você do que você já vinha fazendo na sua trajetória de resistência artística em relação a esse momento que nós estamos vivendo? Tem alguma diferença ou a luta é sempre a mesma? Eu sempre fui muito militante, né? Fui militante não só da causa artística, mas com toda a questão das minorias, principalmente da população negra e indígena. Eu sempre trago a minha militância artística e cultural para fortalecimento dessa população, né? Para fortalecimento dos movimentos sociais e culturais. O que eu sinto agora, né? Não só com a pandemia, né? A pandemia, eu acho que ela veio para piorar a questão com esse governo da direita, desde o golpe de 2016, né? A gente nunca teve tanto acesso a recursos. Eu lembro que assim, a gente teve aquele boom em 2012, 2005, com o governo Lula, com Gilberto Gil, os pontos de cultura, que a gente conseguiu acessar. Porque eu falo que no meu lugar de interior, né? Eu não tenho a vivência numa cidade grande como artista, mas no meu lugar aqui do interior, quando a gente teve acesso a recurso, foi quando a gente teve os pontos de cultura. E veio governo Dilma, pós-governo Dilma, a gente já vai vivenciando uma decaída em relação a isso. E também em relação ao Estado, né? Porque a forma de acessar recursos, em 2016, foi o último ano que teve edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Para nós aqui do interior é muito mais difícil acessar do que quem está aí nos grandes centros. Essa virada à direita no Brasil, né? Esse golpe que veio se montando aí desde 2013 para cá, ela fez com que a gente tivesse muito mais dificuldade em manter a nossa ação cultural viva, né? Em manter a cultura viva. Tem um amigo meu que é pai de santo falou assim: olha, esses políticos vão e vêm, a gente continua, a cultura continua, mas não com a mesma pujança, não com a mesma valorização, né, do nosso trabalho, não tem valorização. E eu acho que a Lei Aldir Blanc ela veio assim para falar: poxa, olha quanta gente que podia estar acessando um recurso. Olha quanta gente boa, quanta coisa bonita que pode ser feita. E esse recurso veio para isso, né? Porque para quem trabalha com arte e cultura, é uma missão, é uma militância mesmo. Acho que a gente faz por convicção. Eu falo que na minha trajetória artística, eu falei que eu não escolhi, eu fui escolhida, porque todos os caminhos, que eu sou multipotencial, eu faço de um tudo. Tudo que você imaginar, eu já fiz na minha vida. Mas a arte, ela chegou para mim de uma forma, falou assim, ou é isso ou é isso. É sua militância, é sua caminhada, é a forma como você vai viver, sobreviver, vai viver, é a arte, é a cultura. Ok, então, vamos assumir logo essa missão, porque de professora, a guia turística, a terapeuta, a dona de pousada, a artesã, tudo já fiz. Mas nada foi tão forte como o trabalho, né? Eu lembro, às vezes, que eu estava assim, bem
sem grana, difícil, situação difícil. Eu falei, me arruma um trabalho. O que aparecia para mim? Rosa, vem aqui fazer uma oficina de teatro de boneco, vem fazer uma apresentação de um espetáculo. Eu falei, gente, tudo que eu peço, que eu empreendo, o que aparece é o teatro, né? É o boneco, é a contação de história. E eu fui sentindo que esse era mesmo o movimento, era a escolha que veio para mim, para minha vida. E aí eu tomei isso como bandeira, né? Tanto a arte como a questão da cultura mesmo. A Lei Aldir Blanc surgiu aí nesse contexto da pandemia, a revelia do que desejava o governo federal, né? Porque é uma conquista da oposição, é uma tentativa de manter alguma política cultural no Brasil, né? E manter algum olhar sobre o setor da cultura, que esse governo é declaradamente opositor a nós, artistas e produtores culturais, né? Nesse cenário, como é que você está recebendo aí a Lei Aldir Blanc, né? Você acha que é uma coisa que pode vir a ser permanente ou a gente vai ter que sempre travar essas lutas por conquistas esporádicas, uma vez que acabou o Ministério da Cultura, né? E, enfim, as políticas culturais estão sendo todas desmontadas. A gente nunca teve tanto recurso para a cultura, né? 3 bilhões de reais distribuídos. Nem no período de Gilberto Gil, que teve aquele boom, 4 mil pontos de cultura no Brasil inteiro, nunca teve tanto dinheiro. Como que isso acontece, né? Aquela coisa da sobrevivência, né? A gente foi tão oprimido, que de repente surge algo que vem desse coletivo oprimido, porque essa Lei Aldir Blanc ela aconteceu porque foi muita pressão popular, foi muita mobilização, né? Eu acompanhei desde o início, assim, muita mobilização da Jandira Fegali, das redes que a gente construiu durante muitos anos, né? Como agentes culturais, como eu lembro da Ação Griot Nacional, que a gente tem espalhado no Brasil inteiro, os pontos de cultura espalhados no Brasil inteiro, várias redes de teatro, todo mundo se mobilizando para fazer com que a lei fosse aprovada e acontecesse no Brasil. Então, é um contraponto, né? Nós estamos oprimidos em relação... A cultura foi oprimida, o Ministério da Cultura caiu, você continua a abrir o edital desde 2016, e aí vem a pandemia, a gente fica... E agora? O que a gente vai fazer da vida, né? E aparece ali o Aldir Blanc, e ela é aprovada e aceita e executada com muita força popular. Fomos muitos os voluntários, né? Eu fui voluntária aqui no município, cheguei para a coordenação de cultura. Vocês querem ajuda aí? Essa Lei Aldir Blanc, deixa eu ir ajudar. Fui lá, peguei o computador da secretaria, bem logo, fiz o cadastro, agora começa o cadastro. Criei um grupo no WhatsApp, daqui do município vizinho, que eu trabalhei lá. Gente, a Lei Aldir Blanc vai acontecer, parará, vamos fazer o cadastro. E aí a galera pressionando. O município vizinho não tinha nem coordenador de cultura. Vamos fazer o cadastro, gente. Aí a gente imprimiu os cadastros atrás do povo. Foi na casa do povo, ó, preencha aqui o cadastro, vamos lá. Eu peguei isso como se fosse, assim, minha bandeira, mesmo voluntária, mesmo sem dinheiro nenhum, vivendo de auxílio emergencial na época. E a prefeitura nem pensava em pagar ninguém, contratar ninguém. Eu vi muitas prefeituras contratando, né, consultoria, que nada. Eu falei, ó, vamos fazer porque essa galera precisa acessar esse dinheiro, não pode voltar. Era pouquinho, município pequeno. E aí eu tanto ajudei o município, foram 119 mil só aqui no município, mas muita gente foi contemplada, muita gente recebeu, os 3 mil que recebeu, teve um que falou assim, olha, Deus lhe abençoe, minha filha, porque agora eu tenho coisa para comer no meu Natal, porque o dinheiro da Aldir Blanc entrou. Eu sei que eu aprovei 10 projetos do Estado da Aldir Blanc, né? Não foram todos meus, claro, assim, mas aprovei para os meus amigos, para as pessoas que não sabiam como escrever um projeto. Então, eu passei muito tempo assim, escrevendo projeto e eles felizes da vida. Hoje eu estou vendo os projetos sendo executados. Agora eu estou executando 2, que é um de teatro, setorial de teatro, montagem, nível 1. Eu falei, gente, muita ousadia. A gente aqui do interior, acessar o nível 1 lá do recurso, que eu também achei uma divisão muito cruel. 3 prêmios de 160 mil para montagem de teatro inédito. 6 prêmios de 80 mil. Depois eles aumentaram, né? Depois aumentou porque teve mais injeção de recursos. Mas eu acho que podia ter sido um pouco mais bem distribuído isso, principalmente para o interior. Eu sei que muita gente foi contemplada, muita gente foi beneficiada. Eu gostaria de ter feito muito mais, que eu vejo que tem muito potencial. E aqui no município eu briguei com o contador da prefeitura, porque ele simplesmente saiu o pessoal habilitado na lista, ele cismou que aquele nome daquele homem não podia receber e simplesmente tirou da lista do habilitado sem justificar nada. Eu falei, gente, como é que você faz um negócio desse? Você tira o nome da pessoa da lista da habilitação, não paga a pessoa porque você acha que ela não deve receber.
Como assim? Eu acredito que tem muitos municípios que passaram muito mais dificuldade em relação à ignorância mesmo, desconhecimento do que é uma política pública de cultura, né? Eles não imaginam que fazer, eles acham que fazer cultura é fazer carnaval, é fazer grandes festas, grandes eventos, e não é, né? A máquina não está acostumada a atender, né, a população, né, e o setor. Vamos falar do teu trabalho. Você é contadora de histórias, né? Você é griot aprendiz, você trabalha com cultura popular no interior. São milhares, milhões de artistas por todos os interiores do Brasil, trabalhando os pontos de cultura, do Cultura Viva, de um momento do Brasil que se olhava mais para esses artistas e não tanto para os grandes shows das capitais, etc., né? Como é que está nesse momento em relação às políticas federais, né? Como é que você vê o olhar para esses artistas? Você acha que há futuro nas perspectivas que a gente tem ultimamente de ampliação das políticas culturais? Olha, não, eu vi só uma pessoa até agora falando em relação à continuidade da Lei Aldir Blanc. Eu acho que é uma incerteza que a gente enfrenta sempre como artista. Eu sempre achei muito difícil acessar. Achava aquele Salic Web infeliz, aquele processo. Lei Rouanet, eu nunca achei que eu poderia acessar também o recurso. Então, eu sempre acessei recurso do Estado, sempre foi mais fácil para mim. Eu não tenho previsão para o futuro, né? Eu estou com um projeto aprovado pelo Fundo de Cultura do Estado, que era de 2019, edital de 2019, para a circulação do espetáculo, né? Que a gente ia circular Sá Benedita, contos, causos e benzeduras pela Chapada Diamantina, pelas cidades da Chapada. Eram 6 cidades da Chapada para circular e, de repente, não tem assinatura de TAC, prorrogou agora para março, e a gente não sabe como que vai ser. Esse governo não só é inimigo da cultura em geral, como ele se declara inimigo dos povos originários, dos povos indígenas, das culturas afrodescendentes, né? Eles literalmente estão passando a boiada, como eles mesmos falaram, não é? Existe um risco muito grande para a memória e identidade do Brasil, né? Você trabalha com memória e com identidade, né? Através da sua contação de histórias, de resgate de cultura popular e de cultura ancestral. Como é que você vê esse momento e de que maneira você acha que a militância comunitária do nosso micro cotidiano pode chegar a fazer frente a esse macro poderoso, né, que se apossou do poder? Que esse governo é opressor e quer acabar com tudo quanto é diversidade, né? A gente sabe que isso mais do que claro, e a gente teme no futuro. Mas em relação à intolerância, à perseguição, à discriminação, ao preconceito, não é uma coisa nova, né? O que a gente vê, isso só se potencializou com esse governo. Isso não é uma coisa nova. Eu lembro da primeira teia que eu estive em Brasília, o Célio Turini, toda aquela diversidade cultural, que eram encontros dos pontos de cultura. Então, a gente estava com os índios, os caiapós, todos, né, os povos originários, e a gente entrou na igreja. Quando nós entramos na igreja, aquela igreja ali da Esplanada dos Ministérios, o padre trancou a porta e não deixou a gente entrar. E prendeu quem estava dentro da igreja. Eu lembro que Célio Turino chorava, e ele falou, isso é uma falta de respeito, vocês entrando nessa igreja, como é que pode? Então, olhando de uma forma antropológica e coletiva, isso sempre existiu. Sempre existiu, que agora eles têm só tá endossado. Pode, gente, discriminar, pode acabar com todos os órgãos, pode né, acabar com tudo. Isso está endossado, mas isso sempre teve. Eu fiz meu trabalho de militância aqui nas escolas, formação em pedagogia griot, fazia teatro de boneca com a boneca negra nas escolas, e os professores viravam o nariz. Os professores falaram assim, isso aí é macumba, né? E discriminar, e não querer usar a pedagogia griot na sala de aula. E eu vejo assim, no meu micro aqui, na minha cidade, né? É uma cidade histórica, 300 anos de existência, um conservadorismo muito forte, uma religião católica muito forte. E a gente teve um padre aqui na época da ditadura que acabou com todas as religiões de matriz africana, né? Ele não existia. Nunca vi terreiro acontecendo aqui. Aqui tem 4, 5 quilombos reconhecidos. Terreiro de candomblé, de umbanda? Nunca. Ninguém fala disso aqui. Mas na cidade vizinha sempre teve. E agora, de 5 anos para cá, a gente está com 4 terreiros na cidade.
e as pessoas assumindo a sua religiosidade na rua, o povo usando turbante, coisas que não se via e não podia se ver, há muito preconceito. Estou com um projeto chamado Biblioteca Terra de Caboclo, e a gente conta histórias, e as histórias são todas relacionadas aos orixás, né? Todas relacionadas aos caboclos, com parceria com a Secretaria de Educação, e muitos professores estão utilizando essas histórias para levar para a sala de aula. Eu falo isso da minha realidade, do meu micro, né? Questão micro. Que essas ações que Bolsonaro tem feito em relação às instituições, né? Que a gente vê que as instituições que nos protegem também, o IFAM, a Fundação Palmares, todas essas instituições estão sendo destruídas, né? Estão sendo dizimadas ou acabadas ou deturpadas, a forma como estão governando, como estão fazendo, está acabando com os nossos povos originários, né? São muitas ações ruins. Mas, ao mesmo tempo, é o que está trazendo à tona, porque isso sempre existiu. Da nossa amiga Nádia Cauã, Tupinambá, aqui de Olivença, na época do governo Lula, na época do governo Dilma, falava: o exército está aqui tomando conta da minha aldeia. Só que a gente não via com tanta... não estou defendendo o Bolsonaro, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, suporto, não gosto. Mas eu falo que isso sempre existiu e agora está muito pior. Eu, enquanto ativista e artista, eu vejo meus irmãos, são todos artistas, a gente é uma família de artistas, né? E minha mãe passa o tempo todo: olha, você viu o que o Bolsonaro falou? Você viu o que o Bolsonaro fez? Você viu o que não sei o quê? Eu falei: gente, que adianta a gente ficar sofrendo, né? Porque causa um sofrimento interno muito grande. O que eu posso fazer com isso? Eu não posso ir lá matar o homem, ou eu não posso ir lá tirar ele lá de dentro. O que a gente pode fazer enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto ativista, enquanto influenciador um do outro? Vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor ao nosso redor, vamos melhorar. Se a gente consegue pegar uma lei de Blanc dessa e pulverizar onde a gente for, e fazer com que as pessoas acessem recurso, vamos criar situações coletivas que melhorem a situação do outro. Senão a gente fica na impotência, né? E no ódio, porque eu vejo muita gente com muito ódio. O que o ódio vai fazer com a gente? Destrói a gente. É angustiante de pensar no que a gente está vivenciando, né? Com todo esse poder, com essa opressão toda, de pensar nessa sensação de impotência que a gente tem, né? Acho que todo mundo está com essa sensação. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Toda ação que a gente faz, ela reverbera de uma forma coletiva, né? Eu vou ficar aqui vibrando o ódio do homem, xingando ele o tempo todo. Eu vou pegar essa força de raiva, de ódio, e falar assim: gente, o que a gente pode fazer? Vamos criar um grupo aqui, vamos ajudar quem está passando fome, eu ensinar um jovem a fazer alguma coisa, vamos ter uma oportunidade. Mas eu tenho dentro de mim uma fé muito grande de que isso vai passar. Vai ser devagar, mas vai passar. Em relação a um projeto de esquerda para 2022, a gente tem agora uma expectativa muito grande do que pode acontecer nessas eleições em 2022, e disso pode depender as próximas décadas no Brasil, né? A gente vê a esquerda bastante fragmentada e com dificuldade de apresentar um projeto unificado. Os outros setores, né, seja o setor dos artistas, né, o da cultura e outros setores da sociedade, como é que você acha que pode ser a transversalidade entre nossos coletivos com esses partidos de oposição, com os movimentos sociais, para a gente tentar construir um projeto que faça frente a esse avanço do fascismo? As formas como a gente pode se mobilizar politicamente, elas têm que mudar também, né? A gente precisa quebrar muitos muros e muitas formas de diálogo. A gente vibra muito no ódio e a gente vibra muito na comparação. Fica todo mundo ali: porque o meu partido de esquerda é melhor que o partido de esquerda dele, porque o PSOL é melhor que o PT, que é melhor que o PT. Né? A gente está o tempo todo... É do ser humano isso. Mas se a gente não muda essa perspectiva de se relacionar, a esquerda vai continuar sendo dividida, né? A gente não quebra os muros, a gente só repete a forma como todo mundo sempre governou. Eu sinto que há uma nova movimentação política, que são essas candidaturas coletivas, de discutir coletivamente. Eu sou apaixonado com o Boulos, né? Eu acompanhei a candidatura dele e sofri porque ele não foi eleito. Porque eu acho que a forma como ele pensa é maravilhosa. Assim, ele é uma outra forma de pensar, né? De se colocar ali junto com o povo e discutir as políticas públicas e discutir as demandas de forma coletiva. E eu acho que nós, enquanto coletivo de artistas, a gente fez um movimento agora, no final do ano, nós fizemos uma conferência de cultura no interior da Bahia. Foi muito interessante, foi online, e mobilizamos vários coletivos. Falei: gente, vocês têm que mobilizar a coletividade, os grupos, as redes,
todos que estão aí, porque haja essa costura entre redes. A gente precisa unir as vontades e de forma política. E chegar lá, olha, a gente tem representatividade, nós estamos 20 grupos aqui, nós queremos participar disso, ou queremos reivindicar isso e aquilo. E os líderes, novos líderes, eles têm que ter essa perspectiva, eles têm que ter essa forma de olhar, eles têm que ter essa forma de governar. Eu não gosto muito do mais do mesmo. A gente está sempre do mais do mesmo, do mais do mesmo. E ninguém faz uma certa reforma interna para perceber quanto ódio a gente ainda está, quanta disputa, quanta separação, né, dos grupos, dos coletivos. É uma outra perspectiva política, né? A política dos artistas é uma outra construção, é por um outro lugar, né? É por um lugar de cuidado, de cuidado com a história, cuidado com o afeto, cuidado com as relações. De fato, é um outro caminho. Eu acredito que é isso. Tem uma interdisciplinaridade, vamos dizer assim, entre essa política que se faz nos gabinetes, que precisa aprender com esse fazer cotidiano, social. Os partidos políticos, principalmente os partidos de esquerda, têm tido muita dificuldade de chegar nas bases, têm perdido o apoio nas bases, apoio popular. É o lugar onde os artistas entram? É onde a gente pode, por exemplo, fortalecer uma luta de esquerda que a esquerda não está sabendo fazer? Nem todo artista é militante, né? A base fica muito fragilizada, né? Ficou meio órfã, porque tinha essa coisa dessa mobilização, dessa movimentação social, questão das reformas agrárias, da economia solidária. Aqui na Bahia a gente tem, né? Tem o CESOL aqui, que é amiga minha que toma conta, que é a Centro de Economia Solidária, né? Muito bacana o trabalho. Eu falo sobre essa perspectiva do interior. Não tenho uma vivência na capital, mas eu acho que a capital ainda mais difícil. As pessoas são muito mais carentes. Aqui a gente ainda tem terra, o pessoal planta, tem vizinho, tudo. Nos grandes centros, não tem um trabalho de base, não tem política pública para trabalhar com coletividade mais carente, né? Pessoal mais marginalizado. Ficam à mercê. E o artista, para chegar nessas comunidades, nesses lugares, nesses pontos, ele precisa também ter como chegar. Como que a gente vai para o sertão? Como é que a gente vai para... Com que carro? Que cachê? Como que a gente chega na base? Existe também um projeto de impedir que a gente faça o trabalho através da escassez de recursos, né? Você vai fazer um projeto, tem que pensar como multiplicar, como você distribui esse recurso, como fazer com que todo mundo ali ganhe o seu dinheirinho. Por exemplo, eu fiz agora esse espetáculo e tem uma moça que não mora aqui na cidade, ela está no meu grupo de teatro. E ela mora na cidade vizinha, ela trabalha com a gente só com percussão, com berimbau. Eu falei, a gente vai gravar 1 horinha e acabou. Aí o sonho dela, ela é quilombola, ganha a vida no faxina na casa de família, mãe solteira. E eu falei, sabe, e o sonho dela é costurar. Ela fez um curso de costura, mas não tinha máquina de costura. Eu falei, tá. Eu falei, sabe, eu vou comprar uma máquina de costura para ela, esse recurso, e aí ela vai costurar as roupas dos bonecos para a gente. E ela fica com essa máquina para continuar trabalhando. Ah, ela ficou feliz da vida, né? Como isso vai mudar a vida dela. Não adianta fazer a sua arte bonita se você não distribui recurso e você não faz com que essas pessoas elas possam melhorar de vida. Eu acho que quando a gente acessa o recurso público tem que ser assim. Eu vejo muita gente fazendo projetos aqui no Quilombo, que chega lá, a gente vai fazer um projeto aí, que lindo. Aí a pessoa leva o câmera, leva o produtor, leva até comida e faz um vídeo do Quilombo. Ai, que lindo, fez o vídeo. E o recurso que não chegou lá? Porque não pagou uma pessoa de lá. Aí um dos projetos que eu provei, chamado Raízes Quilombolas, quem recebeu dinheiro foi a menina de lá, que foi a produtora, os mestres de capoeira de lá, a menina de lá que ensinou a fazer a cesta, a mestra de lá, a merendeira de lá, a mestra que ensinou a dança do Bendegó. Então, o dinheiro ficou na comunidade. O recurso foi para a comunidade. Então, a gente tem que pensar nisso também, quando a gente acessa o recurso público, né? Tem outra militância que foi incrível, de um outro quilombo local, em que ela conseguia provar pontos de cultura para elas, desse material, elas fazem esse material aqui do quilombo aqui. E elas não tinham como abrir a conta no Banco do Brasil, porque o dono do cartório simplesmente não quis registrar a ata delas.
Falei, gente, vamos botar nas redes sociais. Como assim o cartório não quer registrar? Porque senão o banco não abria conta. A gente teve que chamar advogado. Eu falei assim, tá, então eu vou registrar a ata dela só se ela pagar as 2 atas. Dá um total de R$700. Eu falei, gente, isso é muito, muito absurdo. Juntou a galera, queria bater no cara do cartório para ele registrar a ata das meninas. Eu sei que no final a gente conseguiu. Então, a militância é essa também, imagina, com vários setores, não só no não só poder público, como aí você vai para o cartório, tem esse racismo. É racismo. Aí vai no banco, tem outra dificuldade. Acho que a gente nasceu para isso, a gente não é só artista, né? A gente nasceu para ficar quebrando o sistema, bugando o sistema. O sistema não está a favor da gente. Esse sistema que está aí, ele não está a favor da gente. Ele nem quer que a gente sobreviva, faça arte, olha para a gente com o olho assim. O que vocês estão fazendo? Vamos ver a Sabine Dita, ela está aí com você? Tá, sim. Tá. Que é a sua boneca, sua companheira de trabalho. Eu vou trazer para vocês a Sabine Dita, mas assim, o meu trabalho artístico ele tem um quê meio que espiritual, sabe? Então, não estranhe se vocês vão ver a Benedita aqui. Demorei para assumir, né, que a Benedita não é só uma boneca. Depois você vai ver como é que ela é. E para ela chegar, eu preciso cantar uma musiquinha. Por favor. Os mistérios da floresta, ela tem entendimento, sabe o segredo das folhas, sabe da pedra o lamento, faz o coração em festa, onde era sofrimento. Faz das ervas sua bênção, faz do amor o seu unguento. Prepara a casa pra ficar bem bonita. Receba com palma, banho de cheiro, laço de fita. Abre essa casa que vai ser bendita. Receba com palma, samba de roda, essa Benedita. Benedita, Benedita, Benedita. Benedita, Benedita, Benedita. Sa Benedita, Valdezedeira, lendo o mundo, lendo a alma, eita vozinha faceira. Sa Benedita, Valdezedeira, lendo o mundo, lendo a alma, eita vozinha faceira. Eita, minha gente. Eita. Boa tarde aí, meu filho. Tá bonzinho? Boa tarde, Sabine Dita. Eita, meu filho. Esse povo aqui hoje já trabalha muito, né, meu filho? Uma correria do dia inteiro, esse menino. Eu tô vendo daqui. Corre para lá, corre para cá. Não dá tempo nem de comer. Muito, Sabine Dita, uma correria. Eu tô vendo aqui, tu correndo para cima e para baixo. Tu cuida, meu filho. Vai, aí a saúde vai, meu filho, a arte fica. Não é assim, não. É para dar conta, né, minha filha? Ó, meu filho, não carece ter medo, não. Vive um dia de cada vez, tá bom? Ó, o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de amanhã. Essa política aí vai acabar, meu filho, se Deus quiser. Aí você tá limpando. Daqui a pouco esse homem cai. Caiu um monte, não foi? Que eu vi. Daqui a pouco cai todo mundo. É porque tá bagunçando a casa para limpar. É assim que vai ser no Brasil daqui a pouco. E no mundo. Aquele outro do cabelo louro, aquele galego, parecendo um galo, um crente, ó, pai daquele homem. Aquele é filho do capiroto. Também foi embora, caiu. Tá certo. Que bom ver a senhora, conhecer a senhora, Sabine Dita. Meu filho. É enorme. Os meninos gostam também de me ver, de ouvir contando caso. Eu vou estar contando caso daqui um dia aí no projeto que a menina escreveu. Como é o nome, minha filha? Barcarola Encantada, Benedita. É uma história que eu vou contar, que eu fui lá como é o nome? Para Bom Jesus da Lapa, que eu fui pagar por messa, aí lá eu fui para Bom Jesus da Lapa. A igreja da Lapa é feita de pedra e luz, vamos todos visitar, meu Senhor bom Jesus. E aí tem o Rio São Francisco, nós vamos contar a história do Nego d'Água, o Rio que Dorme, a Iara, as Carrancas, tudo nós vamos contar. Uma belezura. Ó, meu filho,
Você já está com pressa, né, de ir embora, porque está com pressa que vai para casa. Ô, Judieira, gente. É o tempo de hoje, sabe, Benedita? A gente está sempre correndo. Pode não, meu filho, adoece. Os tempos agora é outro, para andar lento, igual nós, vovó, assim, ó. No nosso ritmo. O ritmo bom é esse. Ó, meu filho, não vou tomar seu tempo mais, não. Eu fui ali no moinho, moí a farinha. Agora vocês contam a história aí, porque eu já contei a minha. Um beijo. Um beijo, sabe, Benedita. Essa é a Benedita. Fala porque quer, fala o que ela quer. Para o bonequeiro, o boneco é uma entidade. Ela é uma mentora que me acompanha. Tanto que ela surgiu para mim antes de ser boneca. Depois surgiu a boneca. Nada foi premeditado, nem escolhido, de repente veio. E ela vem nos espetáculos que eu faço no final, ela benze, né? Ela faz essa benzedura no povo. No Fenativos que eu participei em 2018, quando eu terminei, assim, que eu estava muito concentrada, né? Ela estava benzendo, que ela passa benzendo cada um. Quando eu levanto o olho, assim, eu estou vendo um monte de gente chorando. Foi época antes do Bolsonaro, né? Daquela eleição que a gente ficou muito sofrimento naquela eleição. Eu falei, gente, por que o povo está chorando, né? Por que aconteceu alguma coisa? E não, é axé dela mesmo, o axé da Benedita, ela vem dar esse axé e essa... Perguntarão, por que a sua poesia não nos fala do sonho, das folhas, dos grandes vulcões do seu país natal? Venham ver o sangue pelas ruas. Venham ver o sangue pelas ruas. Venham ver o sangue pelas ruas. Rosa, muito obrigado. Prazer enorme conversar com você. Adorei conhecer essa Benedita também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar sendo ouvida, de poder falar, né, o que eu sei, o que eu penso, o que eu sinto, né, e o que é a nossa vivência aqui no interior. Eu agradeço ao canal a oportunidade, um grande abraço. E a Benedita está aí também à disposição para espetáculos, contação de história. Até uma próxima. E obrigado a você também que está nos assistindo aqui pelo Vila Virtual. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que o Vila Velha está postando nas redes sociais. Novas produções e um acervo de mais de 56 anos de teatro na cidade de Salvador, na Bahia. Até semana que vem.